a estrutura de Lewis do tetraóxido de dinitrogênio e o pentóxido de dinitrogênio. Já analisamos que o número de oxigênio é par e o número de oxigênio é ímpar. Então, para obedecer à estrutura de Lewis, que é um modelo que representa o mundo nanoscópico em estruturas macroscópicas, a primeira regra foi a simetria, e é conseguida a simetria quando o número de oxigênio é par, ligando os átomos entre si e os outros oxigênios ao redor. Para alcançar a simetria num óxido de número ímpar, tu coloca um deles no meio, aí tu obtém a simetria. A segunda regra do jogo qual é? A segunda regra do jogo é colocar os traços e flechas de forma a completar o octeto. Então temos aqui um convidado muito especial, que é o elemento nitrogênio. O nitrogênio, o fósforo e o arsênio apresentam 5 na última camada. Se eles apresentam 5 na última camada, eles têm uma carência de 3 elétrons emprestados. Ele precisa pegar 3 compartilhadamente. E dos 5, se para 8 faltam 3, ele envolveu 3 elétrons. Os outros dois ficam sobrando. Pois então, vamos lá. Como é que é a brincadeira? Eu vou escolher aleatoriamente 2 traços aqui para fazer as 3 ligações. E como tem um carente na porta, eu vou fazer uma flecha. Você começa com um traço e depois põe o elétron, as tais das bolinhas. Não comece com bolinha, que fica muito enrolado. Começa com traço, que é mais simples. E depois, então, você coloca uma bolinha nas extremidades de cada traço, colocando uma bolinha nas extremidades de cada traço, e colocando os demais elétrons aos pares, como o nitrogênio tem 5, além dos 3 que foram envolvidos na ligação, tu coloca o par disponível, já pensando que flecha para nós é um compartilhamento de 2 elétrons. Já coloquei os 2 restantes que ficam disponíveis para fazer a dativa. Muito bem, é super compreensível, beleza. Eu me sinto orgulhoso de tão perfeita que é a química. E estamos, então, falando de substâncias que logo, logo vão reagir. E aí a brincadeira fica mais interessante. Bem, continuando a história, se eu completei o octeto do N com 1, 2, 3 ligações covalentes normais, ele está com o octeto completo. O octeto completo permite que ele pegue o que está sobrando e dê emprestado. Lá naquele voo foi necessário colocar para respirar oxigênio. Primeiro põe a máscara em você. Primeiro complete o seu octeto, para depois colocar em quem precisa que esteja próximo. Bem, o nitrogênio está feliz? Tá. Então ele pode ceder graciosamente 2 elétrons para o O. É a ligação dativa. O O, que por sua vez tem 6 na última camada. Ele faz 2 ligações para compartilhar 2 elétrons. E apresenta 2 pares disponíveis. Onde é que estão os pares disponíveis? Meu querido, nesse caso, se na base da flecha tu põe 2, o oxigênio não precisa entrar com o elétron na ligação. Ele vai se beneficiar dessa coordenação de elétrons para si. Então você tem a disponibilidade dos elétrons diferentemente. Este oxigênio aqui, ele tem 6, dos quais 2 entraram na ligação e 4 sobraram.
Esse oxigênio que está recebendo a dativa tem os 6 de forma disponível. O que eu fiz na esquerda, vou repetir na direita. O nitrogênio, com uma quantidade de elétrons, que são 5, ele terá a necessidade de 3 ligações para conseguir fechar o seu octeto. Atendeu o seu octeto, então ele poderá emprestar de forma dativa para quem veio para o almoço e não trouxe nada para contribuir. Bem, se eu colocar um traço nas extremidades de cada... Se eu colocar uma bolinha nas 2 extremidades de cada traço, e se eu colocar 2 bolinhas na base da flecha, percebo que o nitrogênio está feliz. Porque dos 5 que ele tinha, ele conseguiu 2 mais 3. Realmente, com o octeto formado, ele pode dar emprestado para esse O. Esse O aqui de cima participou da ligação com 2 elétrons. Esse O aqui de baixo participa da ligação? Não. Ele se beneficia da bondade do N. Claro, meu amigo, qual foi que eu rifei como sendo com dupla? Este. Poderia ter feito com dupla esse e a flecha lá em cima, a dativa lá em cima. Isso é uma questão de oportunidade. Você teria que fazer tudo isso depois sozinho. Então pega lá no início da aula, fotografa e treina. Nós aqui, como teremos aproximadamente umas 700 videoaulas no total, porque muitas aulas longas são divididas em partes. Nós não temos tempo, nesse momento, de colocar exercício. Os exercícios são a própria aula, que tu fotografa e faz o exercício. Depois confere, vê se você acertou e fez do jeito que deveria ter feito. Bom, e como é que fica então o pentóxido de nitrogênio? A simetria é conseguida com 1 no meio. E agora, o nitrogênio, ele é trivalente, então ele tem que primeiro atender o seu interesse, ou seja, fazer as 3 ligações. Pronto. Eu escolhi fazer as outras 2 com o de baixo. Podia ter escolhido fazê-la com o de cima. Ele precisa fazer 3 ligações. Completou? Sim. Então, ele faz uma dativa, por exemplo, com aquele O. O nitrogênio da direita, da mesma forma. Vou rifar esse como sendo o beneficiário da dupla. Esse nitrogênio está fazendo 3, 1, 2, 3, e aqui põe a dativa. Tá bom? Bem, a estrutura de Lewis prevê as bolinhas, que são os elétrons da última camada de cada átomo. E começo pelo centro. O oxigênio, ele tem 6 e precisa de mais 2. Muito bem, ganha um daqui, ganha um de lá. Observe que a disposição dos 6 elétrons não é igual à disposição dos elétrons que participa da ligação covalente com dupla. Não é igual à disposição dos elétrons que participa da ligação dativa recebendo 2. É uma questão de ter calma e pensar. Bom, se o mais importante foi feito do centro para as extremidades, eu então agora vou obedecer de que cada bolinha, em cada extremidade tem uma bolinha, em cada base de flecha vai ter 2 bolinhas. Muito bem, então lá vai. Esse nitrogênio, vou colocar 2 nas extremidades de cada bolinha e aqui vou colocar 2. Muito bem, vou agora então verificar que esse oxigênio participou com 2 elétrons, mas sobram 4. Vou colocá-los aos pares. Já esse oxigênio, da forma que eu coloquei, ele vai ter os seus elétrons recebendo uma dativa sem ter, então, dado o empréstimo. Só está se beneficiando. Bem, do lado direito a mesma coisa.
esse oxigênio que participou das duas ligações com o nitrogênio, ele vai ter essa disposição. Porque na extremidade de cada traço, eu tenho que colocar um elétron. E na base da flecha, eu tenho que colocar 2 elétrons. Porque a ligação dativa é feita através de um par que é compartilhado. Então, esse O terá seus elétrons assim. Parabéns, cara! Tu está acabando de aprender, mais uma vez, a estrutura dos átomos. Você acabou de ver a estrutura dos óxidos. Vou agora interromper para fazer a estrutura dos ácidos.